Bom, a continuidade do primeiro vídeo sobre a igreja, que eu só simplesmente mostrei como era e como é, vamos dar continuidade. A reforma, os reformadores no século XVI protestaram, Martim Lutero protestou, João Calvino, Zwinglio também, que vieram como desvios da Igreja Católica em 3 áreas principais. Rejeitar a Bíblia, de que Papa era o cabeça, eu falei no outro vídeo. Enfatizar a autoridade que era somente sola escritura, que os católicos não acreditam, porque tem que ter a interpretação da igreja dela, da Igreja Católica. Disseram que a igreja verdadeira não é determinada por uma instituição, mas pela pregação fiel da palavra e a administração correta dos sacramentos, 7 sacramentos da Igreja Católica. E na Igreja Evangélica, 2 sacramentos. Lutero vai dizer que a igreja verdadeira está onde o evangelho é pregado corretamente e os sacramentos são administrados conforme a palavra de Deus. Já não é o Papa, já não é Pedro, já não é a Igreja Católica. Tiraram essa fatia, por isso que a igreja foi dividida. A igreja, para a definição dos reformadores, não era um edifício, mas existe nem a hierarquia clerical. Calvino, nas suas Institutas, um livro famoso, diz que a igreja é o corpo dos fiéis, onde se reconhece que Cristo é a cabeça. Eles voltaram para o sentido da palavra que eu disse lá no início, de fiéis se reunindo, formando uma assembleia dos santos, chamado por Deus a unidade de fé por Jesus. Então, eles pegaram aquilo que a Igreja Católica mudou, e começaram então a imaginar diferente. A Igreja Católica mudou porque, historicamente, ela começou a entender que era a única que existia, então ela entendia, começou a entender que era a única que existia, então vamos fazer o seguinte, sem estar numa igreja não há salvação. É necessário acreditar em Jesus, não necessariamente aceitar Jesus, porque essa palavra também foi inventada. Ele fala, tá bom, eu aceito Jesus, vai enganar, é Jesus que nos aceita, Então, a Igreja Católica começa a tirar as palavras da eclésia, porque eram grupos na Grécia, onde se reuniam as pessoas, mas em templo, debaixo de uma banqueira, debaixo de um pé de qualquer coisa, na rua, não tinha templos nesse sentido. A Igreja Católica, então, tinha a igreja como templo. E a Igreja Evangélica cometeu esse grande equívoco também, de chamar que as pessoas tinham que ir para a igreja. Tipo assim, quase que imita a Igreja Católica algumas, dizendo, sem você estar na igreja, você não é crente. Se você não for à igreja, você não se converte. Para se converter é necessário o batismo e a ceia do Senhor. Tinha igreja aqui em Bragança que no dia da ceia era obrigatório. O pastor dizia, se você não tomar a ceia, você não tem salvação. Se você não batizar, você não tem salvação. Então, nos dias da ceia, esse grande rei dessa igreja aqui em Bragança, que nasceu em 1958, que eu conheci, lotava aquela igreja, era uma festa naquele dia. Mas só aquele dia também, como se a ceia salvasse e como se o batismo salvasse. Então, como é que as igrejas evangélicas de hoje usam o termo igreja? Então, em geral, as igrejas evangélicas batistas, pentecostais, presbiterianas, neopentecostal, que nós estamos nessa época de neopentecostal, eles usam da seguinte maneira, uma igreja como uma comunidade de crentes, não o prédio, mas os da comunidade de crentes vão ao prédio. A reunião do povo de Deus para adorar ou ouvir a palavra. Não tem no início com a palavra eclésia e a palavra, ela só começa a ter esse contexto de ir à igreja e adorar a Deus, é só lá que pode adorar. Quer dizer, você é o verdadeiro adorador? Não, é lá que você vai adorar. Até pode pensar que você seja, mas a igreja evangélica pensa dessa maneira. Então a igreja evangélica agora tem um líder espiritual, mas sem autoridade absoluta, que é o pastor. O edifício, apenas um lugar de reunião.
Não, não é. É a casa de Deus. É a casa do Senhor. Eu estou dizendo isso porque eu acreditei muito tempo nisso. É difícil sair dessa bolha. É difícil você entender que esse prédio é quase que como adorado. Tem uns que tem até a foto na parede. Bota a foto. A foto é mais importante do que o nome da igreja. O nome da igreja vem estampado com todos os dias de culto. Então, alguns pastores pensam que se você não frequentar a igreja, você apostatou da fé, você deixou da fé, deixou de ter fé, enfim. Definição da igreja: uma instituição visível com hierarquia. Autoridade, que era o Papa, acesso por meio dos sacramentos, né? Ou seja, o sacramento da Eucaristia, se você não participar, não tem salvação. Se você não participar dos 7 sacramentos, você está falhando. Ela não prega isso normalmente visível, mas ela diz da Eucaristia que é necessário. A comunhão, a confissão, que é o 4º, a Eucaristia deve ser o 3º, o 7º é o sacramento do matrimônio, ordem é o 6º e mais ou menos assim. Então, espero que no outro vídeo a gente vai um pouco mais fundo sobre esse assunto. São vídeos pequenos que não encerra. Eu acredito que 10 vídeos ainda vai ser pouco para você estar entendendo tudo isso. Eu volto no próximo.